Muito bom dia, Carol! Obrigada. Seja bem-vinda, minha linda. Hoje é a terceira Carol que vem no programa. Eu já entrevistei uma Carol e você é a segunda Carol que eu entrevisto. Tá vendo? O significado de Carol é mulher do povo, gente. A gente é do povo. Que carismática, delícia. né? Carismática, simpática, né? Olha como é. Diz o Serginho que a Carol... Quem parece com a Carol, ô Serginho? A Giane Albertoni. Modelo. Ela que parece com a Carol, óbvio, né? É, claro. Carol, fala pra gente, o que é a vitamina B12? A vitamina B12 é uma das vitaminas do famoso complexo B. Sim. Todo mundo já ouviu falar, né, do complexo B. Certo. A gente sabe que ela não é produzida pelo nosso organismo, né? Então, portanto, a gente é totalmente dependente da dieta para a gente obter essa vitamina. Entendi. Tá? E assim, as pessoas, elas têm essa noção da importância da vitamina B12, não? Quais os alimentos que ajudam na produção da vitamina B12? Olha, os alimentos são somente de origem animal. Então, é carne, ovos e leite. Olha! Dificilmente alguém vai ter alguma deficiência de origem alimentar. Como eu falei, carne é o consumo, né? A gente tem um consumo muito vasto nesses produtos. Carne, leite e ovos. Seja boi, porco, qualquer frango, carne, até peixe também? Peixes também. É claro que a vitamina B12 ela se concentra em maior quantidade na carne vermelha, tá? Mas a gente encontra em peixes também. Até contém uma pequena quantidade não significativa em alguns produtos de origem vegetal. Sim. Mas o peso maior é nos produtos de origem animal, tá? E qual que é a quantidade que deve ser ingerida diariamente? Ela varia, né? B12? Aí depende do grau de se é uma criança. Geralmente entre 0 microgramas, uma quantidade muito pequena. Então 0,5 a 2,5 é a recomendação indicada aí para ingestão diária. Então, para você ingerir vitamina B12, é algo muito simples. É simples. Não é algo complicado. A deficiência de vitamina B12 é comum? Não é comum. Não é comum. Ela é raramente, na verdade, raramente ela é de origem alimentar. Então, ela pode ser comum em grupos específicos, como idosos, gestantes, as mamães que estão aí amamentando. Grupos específicos, pessoas que passaram por gastrectomia, ou seja, uma ressecção de parte do estômago, onde ocorre a maior parte de absorção dessa vitamina. E aí ela pode ter uma deficiência em função disso, pela diminuição da absorção, porque essa absorção é ao longo do trato gastrointestinal. Então, se a gente tem algum descontrole, algum mecanismo de deficiência nessa absorção, você pode manifestar essa deficiência no sangue, né? E aí vem as causas, as consequências. Vamos até ver os alimentos aí, vamos mostrar aí na televisão, na telinha, os alimentos aí que tem vitamina B12. Aproveitar e vamos para o nosso espaço verde aqui, Carol. Olha lá, os ovos, o queijo, ai, adoro. Queijo, carninha, também gosto, salmão. Olha lá, o salmão, ovos, queijos, né? Agora, por exemplo, mais cru, menos cru, existe isso, por exemplo, a mal passada mais, não? Então, o processo de cozimento, ele pode levar até uma perda de 30% da quantidade de B12 no alimento. Tá? Então, se a gente for cozinhar carne, processo de cozimento muito demorado, aquela carne que precisa ser cozinhada por muito tempo, a gente pode ter uma perda pela água. Entendi. Mas é relativamente pequeno, né? Até 30%. E aqui também está o quê? O leite que a gente foi acrescentando aqui. Fala um pouquinho. Então, basicamente a fonte de B12 são esses alimentos. Ovos, né, que a gente tem hoje um consumo bem... Queijo aqui, a gente está mostrando. Queijo, leite ou derivados do leite, né, tem um pouquinho da manteiga também, qualquer derivado do leite e as carnes. Mas voltando a dizer, carne vermelha, a concentração de B12 ela é mais expressiva. Claro, gema, porque às vezes a galera tá malhando aí, aí eles tiram a gema, só come a clara. E aí, tem? A gema tem maior concentração. Ah, tem. É pouca quantidade na clara, mas tem também. Ah, então, por exemplo, uma pessoa que malha muitas vezes, tá lá, ele come às vezes 12 claras de ovos. E muitas vezes a gente sabe da importância da B12 para a formação de massa muscular.
Olha! Então, normalmente, o praticante de atividade física e na academia, ele consome carne vermelha também, né? Então, ele vai muito no frango, muito... Né? Então, pega muito isso, né? Exatamente. Então, dificilmente ele vai ter uma deficiência. Normalmente, é até bom você ter falado, porque normalmente as pessoas praticantes de atividade física na academia, elas suplementam. Né? Usam suplementação de vitamina B12. Mas às vezes não é necessário. Mas existe suplementação, existe com cápsulas para suplementar? Existe. Eu achei que era só em alimentos que a gente conseguiria. Não, quando a gente fala de suplementação, é quando a gente não consegue atingir essa fonte através da alimentação. Ok. Então a gente suplementa. Então mas a gente sabe que na prática clínica a gente vê um uso, às vezes, desenfreado, desnecessário dessa suplementação, seja da B12 ou qualquer outra vitamina do complexo B, que normalmente é associada a esse ganho de massa muscular. Agora, vamos falar sobre algo muito sério, gente. Vocês não têm noção o que a falta da vitamina B12 pode trazer. São coisas muito sérias. Uma delas fala da anemia. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da anemia, que é muito sério, porque a anemia pode levar a muitas outras coisas. Então, a anemia, a vitamina B12, a ação dela a função dela é muito vasta no organismo. Uma delas é essa formação das células das hemácias, ou seja, os nossos glóbulos vermelhos, eles são fabricados a partir da vitamina B12. Sim. Então, olha a importância, né? Se você tem uma deficiência da B12, você vai ter uma diminuição das células vermelhas, e as células vermelhas fazem o que no nosso corpo? Transporte de oxigênio. E aí pode acontecer essa fadiga, né? Aí a fadiga, aí já dá aquele cansaço, porque o anêmico, ele já tem aquela coisa de estar mais fraco. Aquele cansaço anormal, né? Entendi. Além dele, também tem formigamento de mãos e pés. Como que seria esse formigamento aí? Formigamento e até mesmo fraqueza muscular. Porque a vitamina B12, ela atua no sistema nervoso central, através de impulsos nervosos. Então, se a gente tem uma deficiência nessa transmissão de impulsos nervosos, você pode ter essa sensação de formigamento em membros e até essa sensação de fraqueza muscular. Carol, o Leandro de Vinda Nova, obrigada, Leandro, pela participação. Pode mandar participação para cá, a gente tem um WhatsApp aqui, ele quer saber se suplementação engorda. Não, se ela é bem orientada, se ele é utilizada com critério, né, através de uma indicação médica ou nutricional específica, ela não leva a ganho de peso, não. Ela não aumenta o apetite como as pessoas... Não pode ser usado indiscriminadamente. Exatamente. Você não pode, vou lá na farmácia e vou suplementar. Não, de jeito nenhum, com uma orientação especializada, né, de um profissional de saúde. Porque brasileiro tem um pouquinho disso, né? Infelizmente, né? E aí começa a ter os excessos, né? E os excessos levam a vários prejuízos também, assim como a deficiência. Fala também que pode gerar pouco equilíbrio. Como que seria isso? Como se fosse aquele sentimento de labirintite, aquela tontura? Eles falam dificuldade na marcha, né? Por essa questão da transmissão de impulsos nervosos. A gente tem esse prejuízo na transmissão dos impulsos nervosos, você vai ter um prejuízo desse equilíbrio, a gente fala muito no idoso, né? Essa dificuldade na marcha. Ele tem uma dificuldade, às vezes é por uma deficiência de B12. Gente, olha que seriedade, né? Crianças também? Crianças mais em países em desenvolvimento. Porque as parasitoses, como eu te falei, a absorção da vitamina B12 é ao longo do trato gastrointestinal. Sim. Então, se a gente tem algum prejuízo dessa absorção, você vai ter uma absorção, uma utilização dessa B12 deficiente, menor. Sim. E aí, crianças que têm parasitose, geralmente em países em desenvolvimento, a gente pode ter um comprometimento na absorção e até pela ingestão também, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.